O Ibope divulgou hoje o resultado da primeira pesquisa com as intenções de voto para a Prefeitura de Aracaju. A pesquisa foi encomendada pela TV Sergipe. A margem de erro é de 4 pontos percentuais, para mais ou para menos. O Ibope perguntou se a eleição para a Prefeitura de Aracaju fosse hoje e os candidatos fossem estes, em quem você votaria? Confira os números. Edivaldo, do PDT, aparece com 32% das intenções de voto. Com a margem de erro, tem entre 28% e 36%. Delegada Daniele, do Cidadania, tem 21%. Pela margem de erro, varia entre 17% e 25%. Rodrigo Valadares, do PTB, tem 6%. Pela margem de erro, varia entre 2% e 10%. Márcio Macedo, do PT, tem 5%. Pela margem de erro, varia entre 1% e 9%. Almeida Lima, do PRTB, tem 3%. Pela margem de erro, varia entre 0% e 7%. Georlise, do DEM, tem 3%. Pela margem de erro, varia entre 0% e 7%. Lúcio Flávio, do Avante, também tem 3%. Pela margem de erro, varia entre 0% e 7%. Alexis Pedrão, do PSOL, tem 2%. Pela margem de erro, varia entre 0% e 6%. Delegado Paulo Márcio, do DC, tem 1%. Pela margem de erro, varia entre 0% e 5%. Gilvani Santos, do PSTU, não atingiu 1%. E Juraci Nunes, do PMB, não foi citado por nenhum dos entrevistados. Votos brancos e nulos somam 18%. Não sabem ou não responderam, 6%. O Ibope também mediu o índice de rejeição dos candidatos, perguntando em qual candidato o entrevistado não votaria de jeito nenhum. Veja o resultado. 42% dos eleitores disseram que não votariam em Almeida Lima, do PRTB. 26% dos eleitores disseram que não votariam em Edivaldo, do PDT. 25% dos eleitores disseram que não votariam em Rodrigo Valadares, do PTB. 16% dos eleitores disseram que não votariam em Márcio Macedo, do PT. 13% dos eleitores disseram que não votariam na delegada Daniele, do Cidadania. 7% dos eleitores disseram que não votariam em Alexis Pedrão, do PSOL. 7% dos eleitores disseram que não votariam no delegado Paulo Márcio, do DC. 5% dos eleitores disseram que não votariam em Georlise, do Democratas. 5% dos eleitores disseram que não votariam em Gilvani Santos, do PSTU. 5% dos eleitores disseram que não votariam em Juraci Nunes, do PMB. 5% dos eleitores disseram que não votariam em Lúcio Flávio, do Avante. Poderiam votar em qualquer um dos candidatos, 3%. Não sabem ou não responderam, 12%. Nessa pergunta, os entrevistados podem citar mais de um candidato, portanto, os resultados somam mais de 100%. O Ibope também ouviu os eleitores sobre a avaliação da atual administração municipal. Veja os números. 39% dos entrevistados consideram a administração municipal como ótima ou boa. 37% consideram regular. 23% consideram ruim ou péssima. Não soube avaliar 1% dos entrevistados. O Ibope também quis saber se os eleitores aprovam a atual administração. Veja os números. 58% dos entrevistados aprovam a administração municipal. 37% desaprovam. 4% não souberam avaliar. A pesquisa do Ibope foi realizada pelo telefone e ouviu 504 eleitores entre os dias 7 e 9 de outubro. O nível de confiança é de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem o atual momento eleitoral. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, sob o número 02812/2020.
O SE2 fica por aqui. Outras notícias amanhã, no Bom Dia Sábado, com Laís Rocha, às 6h50 da manhã. Uma ótima noite para você. Totalmente demais. Oferecimento Quali.